mais um vídeo que a gente grava aqui, entrevistando artistas, personalidades, pessoas que fazem acontecer na comunidade LGBT. E hoje, aproveitando a nossa passada aqui por Goiás, porque fica mais perto do Distrito Federal e essa época de política, né, é muito importante que a gente esteja atento ao poder executivo, ao poder judiciário, a todos os poderes. Nós acabamos descobrindo o Digo Festival. E, por conta disso, a gente vai entrevistar o criador, né, do evento. Ele vai falar um pouco para a gente sobre esse evento muito bacana, tá bom? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, quero agradecer o convite, obrigado. Fala aí para o pessoal quem você é, se apresente aí. Sim, meu nome é Cristiano Souza, sou diretor do Digo, Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, produtor audiovisual, que também faz outros festivais de cinema e tudo que é relacionado a audiovisual e também produção teatral. Então, como foi a ideia de fazer o Digo Festival? Sim, o Digo nasceu de uma necessidade. Eu resolvi ingressar ao cinema, até uma coisa de família, que meu pai também trabalha com cinema, mas eu não queria trabalhar, porque eu vi como uma grande dificuldade, né, realizar cinema no Brasil, mas a vontade falou mais alto e eu resolvi, mais ou menos desde 2014, 6 anos atrás, iniciar a produção audiovisual. Então eu busquei aprender com a Rosa Berardo, na Casa do Cinema, e aí desde o primeiro filme que nós fizemos na própria Casa do Cinema, o resultado foi muito bom. Eu acho que a vontade era tanta de produzir que os filmes que eu realizei tiveram repercussão excelente nos festivais de cinema. E eu me empolguei, fiz bastantes filmes em um ano, e esses filmes ganharam vários festivais do mundo, né? Inclusive o Mix Brasil. E o tema, para mim, foi um tema importante, é a questão LGBTI, porque é a minha essência como LGBT, e também porque nós não tínhamos nenhuma discussão como essa aqui no estado de Goiás, que é um estado mais conservador, e inclusive na própria questão da produção audiovisual, que é mais voltada para o filme ambiental, por causa do FICA, ou dos filmes convencionais. Então, a vontade de ousar e de produzir foi grande, e eu tive muito sucesso e aprendi muito nesse processo, visitando todos esses festivais de cinema, e vi que era um grande polo de conhecimento, um grande polo de network, um paraíso, vamos dizer assim, para a gente discutir essa questão LGBTI, para ver que nós vivemos situações muito parecidas, que a gente tem muita coisa para brigar, para se ver como cidadão de primeira classe, e ter todo esse conhecimento é uma grande arma, inclusive para a produção audiovisual. Aí daí surgiu a ideia de fazer um festival, porque em vez de fazer um longa ou melhorar, buscar algo para ter mais dinheiro para produzir esses filmes, que até então eram independentes, eu pensei em criar um festival de cinema. E aí, trazendo toda essa experiência aqui para o Estado. Eu verifiquei que nem no Centro-Oeste não existia nenhum festival de mostra competitiva, ainda não tem LGBTI, e pensei, não, eu preciso fazer isso, porque é uma forma de contribuir aqui para Goiás, para o Centro-Oeste, e trazer toda essa experiência muito boa que eu tive, né, que é uma grande abertura aí de vida, né, de caminho mesmo. E o Digo nasceu. Então, foi com muita dificuldade, a gente tentou uma lei de incentivo, eles disseram, por exemplo, que não existiam, os pareceristas disseram que não existiam gays aqui em Goiânia, se a gente quisesse fazer alguma coisa, tinha que ser na sauna, ou que não podia anunciar, que no máximo um anúncio no Facebook, porque não existia interesse. Mas foi o contrário. O Digo acabou sendo realizado em 2 lugares, mesmo num período ruim, a gente teve que brigar pelo espaço desde a primeira vez, e ele começou já como um festival de artes integradas, justamente por causa dessa necessidade da gente discutir a questão LGBTI aqui na região. Então já começou em 2 locais ao mesmo tempo, com palestras, com mesas, com teatro, com exposição, com cinema, e a gente batalhou bastante e produziu essa primeira edição, e a partir daí não parou, e a cada edição ele cresceu de um jeito magnífico, né? Ele já começou como um festival internacional, como ele abraça muitas artes integradas, ele já
despertou bastante interesse, somente fora aqui da região. Então, hoje, na quinta edição, ele já é um festival consolidado e esperado, e a gente traz muita coisa positiva para o Estado, e acabou virando um espaço de importante discussão sobre os nossos direitos, sobre as nossas vivências, sobre a nossa educação, e também um espaço político, e ao mesmo tempo que agrega muitas coisas positivas que a gente tem que entender e que tem que lutar também pelos nossos direitos aqui no Centro-Oeste e no mundo. No início, foi difícil de vocês acharem produções ou de vocês acharem pessoas para fazer produções com vocês? Então, desde a primeira edição, existe um mercado de produção audiovisual, porque é um assunto, como no meu caso, que era importante que eu falasse, que eu externasse, existem também realizadores que fazem filmes LGBTI. Desde o início, o interesse era que a produção goiana crescesse. Então, nós criamos uma categoria de mostra goiana para que as pessoas tivessem interesse de produzir para o festival. Então, desde a primeira edição, nós tivemos muitas inscrições, centenas de inscrições do mundo todo, que é um festival internacional, e também inscrições de filmes goianos, né? No início um pouco tímidos, cursos, alguns curtas de alunos do curso de cinema daqui, mas nós percebemos que o festival, ele, além de receber muitos filmes, ele também incentivou muito a produção local. E o que melhorou nesse processo todo, porque eu também faço curadoria junto com o Rick Mastro, que fez mestrado LGBT, que está em Toulouse e tudo mais, a gente faz uma curadoria muito séria. E esses filmes goianos, eles acabaram agregando bastante à nossa programação, mostrando que existe também filmes interessantes realizados aqui na região, e a gente sempre tenta oferecer o melhor para esses filmes, levando para outros festivais internacionais, para mostras alternativas. Então, o filme goiano é muito valorizado. E o que a gente observou nesse período, desde a primeira edição, é que os filmes, no geral, tiveram mais qualidade. Nós recebíamos muitos filmes que às vezes eram produzidos por pessoas não LGBT, às vezes para aproveitar uma margem ali no edital, ou por querer contar uma história, mas sem muita pesquisa. Então, no início, existiam muitos filmes negativos, né, com muita morte no final, com a questão da homossexualidade como doença mesmo. Então, nós percebemos que houve uma melhora. Essa última edição mesmo foram mais de 600 inscrições, e o melhor disso tudo é que foram todos assertivos, né? A maioria foi assertiva, com um final interessante e com uma equipe LGBTI, que realmente tenha instruído os realizadores aí a fazer um filme que mais positivos. Então, foi até um pouco mais difícil de fazer a curadoria, porque a gente assiste todos os filmes com atenção, e como eles estavam bem assertivos, foi um prazer. Agora, é claro, com esse novo governo e com essa nova realidade, essas produções podem diminuir no futuro, mas nesse período o crescimento foi incrível, e o festival promoveu a exibição de filmes incríveis do mundo todo, que realmente não estariam na região, e que agora estão sendo lançados no cinema, estavam sendo lançados no cinema, e trouxe toda essa possibilidade aí do público interagir com produções realmente que elas não vão ver na internet, ou que não viriam normalmente, e é uma janela importante agora. E por que esse nome Digo? Tem algum significado especial nele? Isso digo porque nós estamos aqui para dizer alguma coisa, né? E o Dia de Diversidade Goiás. Então, digo que é uma coisa que ele já nasceu para isso, para brigar, né? Nós já tivemos muitas situações. Eu faço outros festivais de cinema, que é o Morcegol e o Go Film Festival, que é um festival de terror, um festival de produções audiovisuais, realizadas em 24 horas. E eu tenho muito mais dificuldade de fazer o Digo. Eu tenho que trabalhar o ano todo para o Digo. Eu tenho mais resistência para encontrar um local para fazer o festival, porque eles imaginam que tem que ser um local meio marginal. Por exemplo, já teve um momento que nós colorimos um prédio com as cores de arco-íris, e eles apagaram as nossas luzes, né? Mandaram desligar as luzes e mandaram tirar um tapete de arco-íris também, porque estavam dizendo que as pessoas podiam morrer
sei lá, escorregando nesse tapete. Então, é um festival que eu tenho muito orgulho de fazer e que dá muito mais trabalho, e aí a gente percebe a importância dele, né? Porque existe uma grande diferença entre essa produção e a produção de outros festivais. Então, o Digo é para trazer essa diversidade e essa fala, esse Digo, é para dar um grito, né? Um grito que nós estamos aqui, que nós não vamos desistir, que nós somos resilientes e que existe realmente um preconceito que é inegável e que as pessoas precisam entender. E por isso que nós temos que dizer, deixar as coisas claras e entender que nós somos seres humanos, que merecemos um festival de cinema, que merecemos um espaço de discussão, que merecemos respeito. Então, o Digo representa muito, tanto na questão da diversidade, quanto na questão de mostrar que nós estamos aqui. E em relação aos filmes que já foram apresentados no Digo e que foram apresentados, as pessoas podem ver e rever em algum site, alguma plataforma? Então, o Festival de Cinema é justamente um espaço para a gente agregar, para ter networking. Então, é claro que nós estamos numa pandemia e esse ano o festival vai ser feito de forma online, mas o interesse é que as pessoas vão até o festival quando ele acontecer de forma presencial, que vai voltar a acontecer. Então, vão ao festival de forma presencial. Mas os filmes que já passaram no Digo, eles já estão, por exemplo, no NetNow, ou nas outras plataformas, porque nós tivemos vários filmes que agora que foram para a parte comercial, que é o Mr. Letter, e outros filmes da nossa programação que acabam indo para esses caminhos. Mas esse ano nós vamos fazer o festival online, então vai ser uma grande oportunidade de assistir os filmes no nosso site, que é digofestival.com.br, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia, nós não podemos parar, né? Nós já temos aí uma curadoria bem interessante, então esse ano eles vão estar disponíveis na internet. Mas ano que vem, gente, quando passar essa pandemia, vão aproveitar o Digo, porque os filmes são realmente um presente e geralmente depois do festival demora um ano ainda para entrar no comercial, no cinema, ou até nesses serviços de streaming. Então, o festival é importante para conhecer essa janela, né? Então, a emoção de assistir no cinema é outra coisa, mas agora, para a gente poder manter o festival e que a gente possa assistir em casa de forma online, mas não é uma coisa que a gente pretende fazer no futuro. Sim, esse ano a gente teve um grande abalo em relação ao cinema LGBT no Brasil, que a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, muitos filmes LGBT que já tinham sido aprovados foram derrubados, né? O que você acha em relação a isso que aconteceu logo no início do ano, se eu não me engano? Sim, muitos produtores que estavam nessa leva já exibiram filmes no Digo, então a gente acompanhou muito de forma bem perto, né, sobre essa situação, eles acabaram conseguindo reverter depois. Mas o que aconteceu? Hoje a cultura ela está massacrada, ela acabou, né? Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo o Digo com o edital de 2018. Depois desse momento aí, que não é nem para falar, todos os editais, por exemplo, do Estado já não existem mais, desde 2019, porque existe muita burocracia, então tudo que você faz relacionado a editais e a projetos demora muitos anos até que você consiga produzir. Então, ano que vem já não vai ter mais nenhum edital, não vai ter nenhum suporte. E isso envolve para todo o cinema. Então, começou com essa questão LGBTI, com esse tipo de restrição de editais de 2 anos atrás ou 3 anos atrás, e agora não vai existir cinema nenhum. Talvez um cinema evangélico, né, relacionado, sei lá, ao conservadorismo, ou alguma coisa relacionada à cultura local, mas com valor muito baixo, mas nós não existe mais. Nós estamos numa situação desesperadora mesmo, que as pessoas imaginam, por exemplo, que quem recebe esses recursos ganha dinheiro, mas você não ganha dinheiro com o cinema, esses editais são difíceis de fazer. Agora a gente conseguiu o primeiro,
que foi de 2018, no fundo, que a gente está realizando agora. E assim, no momento que o cinema estava crescendo, porque, por exemplo, na questão da Ancine, a partir de 2013 e 2014, que o Fundo Setorial ganhou força, principalmente para incentivos na região centro-oeste. E aí existem poucas produtoras que foram crescendo e começaram a produzir esses filmes. E aí, no momento que acontece o surgimento desse governo, para tudo. E aí as produções que estavam sendo feitas aí de 2 anos atrás ainda sofrem esse tipo de ataque, como aconteceu com o pessoal dos festivais LGBTI. Então, nós não temos ainda a possibilidade de entender como vai ser esse processo, porque surgiu a pandemia agora, esses últimos projetos estão sendo realizados, mas ano que vem não vai existir mais. Então, nós vamos ter que voltar para a questão independente, tipo, você pode realizar de forma independente, mas será que nós não podemos crescer? Nós não merecemos crescer como cinema? Será que o cinema brasileiro não tem que ser sempre assim? Então a proposta é que a gente mude esses preconceitos, que a gente entenda que um projeto, ele emprega centenas de pessoas, quando é um longo, às vezes meses de trabalho, de forma direta e indireta, tem motorista, tem alimentação, contrata isso, compra figurino. Então, assim, o dinheiro esse dinheiro é muito bem utilizado e é muito difícil de ser retirado como as pessoas imaginam, né? Esse povo da cultura, não sei o quê. Então, assim, me irrita muito quando eu vejo isso, principalmente do pessoal LGBT, porque a gente precisa disso para crescer. Os projetos merecem ser feitos, porque um cinema é R$ 10.000 um aluguel. E como é que a gente vai fazer? Então, vai fazer na esquina ali de um bar escondido, porque nem na rua você pode fazer exibição de filme LGBTI. Então, é justo isso. Então, nós temos que brigar por essa questão cultural. E agora o que aconteceu é que todo mundo está sofrendo. Antes a gente sofria muito pela questão LGBT, como eu disse lá, que no edital disseram que não existiam gays em Goiânia, por exemplo, e a gente sempre conseguiu alguma coisa através de algum recurso e tudo. Mas agora nem a pessoa que é considerada hétero, limpinha, com um projeto bonitinho, vai conseguir nada nesse governo, a não ser que eles trabalhem no viés que for oferecido. Então é triste e é uma coisa que nós temos que nos aprofundar, que é o conhecimento e a educação que nos faz realmente pessoas pensantes, que a gente entenda todo esse processo. Então é preciso que as pessoas realmente aprofundem e conheçam essas possibilidades que nós temos, que nós pagamos com o nosso imposto, para que a gente possa reverter isso também, porque o LGBT também paga imposto, né? Porque nós merecemos esses eventos LGBT. Hoje, com a questão das pessoas estarem mais em casa, né, pelo menos estavam antes, porque agora o pessoal está voltando, nós recebemos muito mais ataques do que o normal. Então, nas redes sociais, nós temos muitos ataques. Mas agora, quando as pessoas começaram a ficar em casa, os ataques intensivaram, assim que nós perdemos, por exemplo, o Instagram. Nós tínhamos que iniciar novamente. Então, a maioria dos ataques é relacionados a isso. Vocês estão gastando dinheiro público com LGBT? Às vezes nem é, né? Situações que a gente faz realmente por fazer. Com vários tipos de comentários, com várias coisas ofensivas aí no cunho, como se nós não fôssemos seres humanos e pessoas que merecessem, por exemplo, se ver na tela, que merecesse um teatro, que merecesse alguma coisa que falasse sobre a questão LGBT. Então é isso, acho que você falou sobre questão de produção, eu acabei estendendo um pouco mais, mas é porque é uma coisa que deixa a gente um pouco inflamado, né? Porque é muita luta para fazer alguma coisa e a gente tem que se unir, tem que entender todo esse processo antes de criticar. Então, a gente viu também, em relação a isso, algumas empresas de mídia nacional patrocinando algumas coisas LGBT que tinham sido cortadas pela Ancine, como a Globo Filmes e a Telecine. Vocês pensam em, de alguma certa forma, tentar um patrocínio, um apoio dessas entidades? Então, é bem complicado. As empresas privadas, elas não apoiam assim de forma privada. Geralmente é através de mecenato. Você faz o edital, eles trocam o imposto pelo projeto, entendeu? Que é uma luta também. Por exemplo, uma vez a gente conseguiu na prefeitura
mas nós quase perdemos tudo porque as empresas não queriam trocar o imposto pelo projeto, porque estava já pela questão do preconceito mesmo, né? Já colocando aquela coisa do museu em São Paulo, ou como se fosse um festival de sexo explícito, eu não sei. Mas as empresas nunca, é muito difícil a empresa entregar dinheiro para um projeto cultural. O que ela faz é trocar o imposto sem gastar R$ 1. É um mecenato que existe. Então, essa troca de imposto, que de repente pode ser negociada a logomarca da empresa para ela te ajudar. Mas nenhuma empresa dá o dinheiro, entendeu? Às vezes dá uma bebida grátis, alguma coisa nesse sentido, mas esse patrocínio não existe. E agora, com esse novo governo, as empresas estão praticamente expulsando os artistas. Se a gente for pedir, por exemplo, uma hospedagem a mais, ou até o mecenato mesmo, que é essa troca de imposto que a empresa não gasta R$ 1, a empresa está mandando, por exemplo, os captadores embora, não só nos projetos LGBT, mas em qualquer outro projeto. Então, é difícil que uma empresa realmente contribua financeiramente. Quando a gente vê algo tipo no musical, Bradesco, Seguros, não sei o quê, outra empresa, é porque eles estão trocando o imposto. Até porque essa questão, o edital serve para isso. E, né, então, é para ajudar, colaborar também para a questão do Brasil, do Estado, porque geralmente a empresa vai contribuir com esse imposto, depois não vai pedir desconto, porque muita empresa atrasa o pagamento para conseguir um desconto. Igual no IPTU, atrasa o pagamento para conseguir um desconto, vai parcelar 12 vezes. Então, para a empresa patrocinar na lei federal, ou às vezes nas outras leis, ela tem que pagar à vista. Então, aí ela acaba perdendo esse descontinho, esse jeitinho brasileiro no final. Então, até para conseguir uma empresa é difícil, porque elas sempre querem uma vantagem. Então, por exemplo, se for ajudar no DIGO, na lei municipal, eles querem que a gente dê um curso grátis, ou eles querem ingressos VIPs no evento, mesmo sem gastar R$ 1. Mas aí, quando vê que o evento é LGBT, para que eles vão apoiarem, né? O que eles vão ganhar de vantagem? Então, não existe. Aí eu pergunto, você pagaria 30, R$ 40 para ir no festival de cinema? Primeiro, tem que ter condições. Segundo, tem que querer gastar o dinheiro, porque a maioria vai gastar no bar, mas não vai assistir um filme LGBT, mesmo que seja interessante para ele, entendeu? Então, são várias coisas que não são fáceis, e não, as empresas realmente, muitas vezes, quando é o mês de junho, que é o mês de orgulho, ela coloca lá as cores do arco-íris, né, Ambev, não sei o quê. E a gente tenta mandar um projeto para eles, pedindo algum tipo de apoio, eles nem respondem. Então, até essa questão existe um fake apoio, né? Ela diz que apoia a causa, mas ela não apoia de verdade. Ela não vai contribuir lá com o Digo, nem com, tipo, com cerveja grátis, nem com propaganda grátis. Então, é bem complicado. Tá bom. Ó, muito obrigado. Já está quase 25 minutos, a gente não passa de 30 Sim, minutos na já falou entrevista. muito, né? Fico desabafando. Queria que você deixasse suas considerações finais e chamasse aí as pessoas para conhecerem o Digo, as pessoas que quiserem ano que vem, sem a pandemia, tudo bonitinho, que quiserem conhecer como é que faz. Enfim, deixe as redes sociais também. Isso, nós já estamos fazendo várias atividades aí pelo Instagram, várias lives. Então, acesse o Instagram do Digo Festival, @Digo Festival. Curtam o Instagram, chame os amigos. Vamos fortalecer nessa questão, mostrar que existem gays, sim, em Goiás e no mundo. E siga também as nossas redes sociais, o Facebook, a nossa página é Digo Festival, www.digofestival.com.br. Esse ano o festival acontece de forma online, primeira vez que estou falando aqui, a gente conseguiu autorização agora, que vai ser de 5 a 20 de novembro, no site do festival, digofestival.com.br. Então lá vocês vão poder assistir sempre dezenas de filmes, vai ter bate-papo também no Facebook do Digo. Então sigam a página, sigam o Instagram, e ano que vem, quando existir de forma presencial, provavelmente em março, vão também de forma presencial no Digo Festival, porque a gente precisa mostrar, continuar lotando as salas e mostrar que nós estamos aqui, que nós merecemos falar, merecemos cultura e merecemos um espaço que a gente possa ser a gente mesmo e falar sobre isso. Muito obrigado. Olha, com certeza eu vou assistir a gente vai fazer também para ajudar a divulgar uma reportagem especial. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso.
falando sobre o Digo Festival, e vamos levar o conhecimento a várias pessoas. As pessoas que assistirem esse vídeo já vão conhecer, e as pessoas que acessarem no site vão poder conhecer também, tá bom? Muito Exatamente. obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Seu projeto se mantém firme, porque eu tenho certeza que uma hora ou outra a gente vai conseguir melhorar, né, que as coisas melhorem em relação à comunidade LGBT. Muito obrigado e boa sorte aí nos seus projetos. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Tchau.